Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos ver as operações básicas de projeção, de preenchimento, de corte e de corte com máscara e na sequência nós vamos estudar sobre a obtenção da rede de drenagem, que é a direção de fluxo e fluxo acumulado, e aí a gente começa a pensar nos nossos algoritmos, como nós vamos trabalhar, como nós vamos embutir esses algoritmos aqui dentro desses mapas. Vamos lá então? A primeira coisa então que nós temos que fazer é abrir o nosso ArcGIS ou nosso QGIS nesse caso aqui e adicionar os mapas que nós queremos trabalhar. Na aula passada eu te mostrei como fazer o download lá no site da USGS, que é o Sistema Geológico Americano, que você pode baixar qualquer parte do mundo numa resolução de 30 por 30. E aí, uma vez que você pegou esse arquivo, você pode abrir dentro do seu QGIS e começar os seus processamentos. O QGIS, assim como o ArcGIS, tem um monte de funcionalidades que vão te auxiliar na hora de fazer essas operações. Então aqui nós temos o que nós chamamos de Toolbox, que é onde então nesse frame lateral esquerdo aqui, onde você tem todas as funcionalidades que o QGIS te oferece. Ele também permite que você insira novas bibliotecas de terceiros, para que aí sim você continue as suas operações ou as suas manipulações dos mapas. Alguns exemplos que nós vamos usar são o GEDAL, o GRASS, o SAGA. Por exemplo, na hora de fazer o fio, nós vamos usar uma funcionalidade do SAGA. Na hora de obter a rede de drenagem, nós vamos usar o GRASS e assim por diante. Essas bibliotecas normalmente são facilmente instaladas. No meu caso aqui, por estar usando Linux, é bem fácil. Eu só dou um sudo apt-get, install e coloco aqui o nome da biblioteca que eu quero. Nesse caso aqui eu estou instalando o GRASS e o SAGA. Simplesmente ao colocar minha senha aqui, ele já vai disparar o processo de download e instalação. É legal que a gente reinicie o QGIS para que essas ferramentas sejam atualizadas dentro do sistema. Tá joia, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa primeira operação. Na realidade, essa primeira eu nem chamo de operação, porque na verdade ela é o início de tudo, onde você precisa setar qual é o datum, qual é o sistema de coordenadas e qual é o sistema de projeção que vai ser adotado no seu trabalho. Então, todo o mapa está num sistema de coordenadas geográficas planas, como vocês viram nas aulas anteriores. No Brasil, nós usamos o Universal Transversa de Mercado, ou o que a gente chama comumente que é o UTM. O datum que nós utilizamos oficialmente no Brasil é o CIRGAS 2000. Então agora, pessoal, como que a gente vai fazer essa alteração aqui no nosso mapa? Eu vou vir aqui nesse retângulo aqui no cantinho inferior direito, vou clicar nele e automaticamente ele vai abrir essa tela. Normalmente, pessoal, o sistema de coordenada que vai vir setado por padrão é o WGS84. Como você pode ver nessa imagem, ele não vai privilegiar nenhuma parte do mundo não. Então, ele faz uma divisão meio que equidistante em todas elas. Então, você tem um erro meio que distribuído em todas as partes do mundo. Beleza, pessoal? Por isso que, para um trabalho mais abrangente e por default, ele é um bom início. Tá? Mas se você quer um pouco mais de precisão, é o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos escolher para a região do mundo que nós vamos estar estudando, colocar o datum correto. Ok? No nosso caso, o sistema projetado vai ser o CIRGAS 2000 UTM Zona 23 Sul, que é a zona que se encontra a cidade de Juiz de Fora, que foi o mapa que nós baixamos na aula passada, do sistema USGS. E aí pronto, a partir do momento que você setou o sistema de coordenadas, o sistema de projeção, você está apto a começar a qualquer uma das suas operações aí. Vamos lá então? A primeira delas, pessoal, que é uma operação bastante importante, principalmente na área de hidrologia ou qualquer uma outra que você vai trabalhar com relevo, é a operação FIO, ou que nós chamamos de eliminação de depressões espúrias. As depressões espúrias, pessoal, nada mais é do que quando você tem um determinado terreno, como por exemplo esse aqui, olhado de perfil, você tem uma parte do terreno que formou meio que um fosso ali. Então, naturalmente, isso é possível de acontecer sim. Porém, pode ser também que isso seja vinculado a problemas de aquisição do dado, que é o que nós chamamos na programação de valores nulos. Então, nós temos aqui
o nosso terreno olhando de perfil dessa forma, após o fio ele ficaria preenchido. Seria exatamente isso. Para isso, então, nós vamos acessar aqui ó, a nossa caixa de ferramentas e eu vou filtrar. Comecei digitando aqui ó, FILL. Então, ele vai filtrar para mim dentro de todas as bibliotecas, tanto a GEDAL, quanto a GRASS, quanto a Saga, quanto o próprio as naturais aqui do QGIS, todas que tiverem começando com fio ou tem fio no nome, ele vai filtrar para mim. Perceba que o GRASS tem um fio null, o Saga tem 3 operações fio. Qual usar, Zé Rui? A resposta para essa pergunta vai variar muito, porque no meu caso eu estou acostumado a usar essa da Wang Liu, que é uns autores que eu já acompanho e vejo que realmente eles me dão um resultado mais adequado. Mas nada me impede de usar qualquer uma dessas outras aí. O legal de você usar uma determinada ferramenta de alguém é que talvez você tenha um trabalho científico vinculado a ela que te dá mais respaldo, tá joia? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o fio Sinks, que é o do Wang e Liu, beleza? Você vai escolher essa opção. Quando você clicar nela, vai aparecer para você, então, configurar os parâmetros para que essa operação aconteça. Então, nós vamos escolher aqui ó, o nosso MDE, que será processado. Perceba que ele está com o nome S2244, ou seja, está com as posições de latitude e longitude ainda. Então aqui você escolhe o MDE, que é um raster, lembrando que é uma matriz digital de elevação. E aí, esse método fio, ele também te dá a opção de calcular já aqui ó, a direção de fluxo, que é o que nós queremos mais adiante. Só que eu não vou usar esse. E também as watersheds aí, que são as bacias de contribuição. Tá? Então eu vou desmarcar essas duas opções e vou querer que ele calcule para mim com esse método fio apenas o fio mesmo, tá joia? Então vou dar aqui um executar, ele vai começar o processamento, normalmente demora um pouquinho, depende muito do seu computador, e assim que finalizar, ele já joga aqui ó, na sua frame de camadas e é o arquivo chamado FiledDem, ou seja, o modelo digital de elevação preenchido. A partir daí, você concorda comigo que esse cara aqui agora, que era o anterior, não precisa mais. Então você pode desligar ele ou se não só remover, tá? Se você quiser só desligar, é só desmarcar aqui essa caixinha que automaticamente esse layer não vai ser exibido. Mas eu prefiro ir lá e remover ele porque eu não vou usar ele mais. Agora eu posso fazer algumas operações básicas sobre eles. A primeira delas é o que nós chamamos de Extract by Mask, ou seja, nós vamos pegar uma determinada máscara e fazer o recorte do MDE pautado nela. É o que eu coloquei aqui, ó. Esse shape vetorial, ou seja, essa máscara que é um vetor, uma imagem vetorial, ela pode ser o quê? Pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser também, que é o nosso caso, o perímetro de uma cidade. Então eu peguei esse shapefile aqui na internet, que é o que representa o perímetro da cidade de Juiz de Fora, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse mapa por cima do meu MDE e vou recortar ele. Então no final da história eu vou ter o que? O MDE, mas só que faz parte daquela perímetro de Juiz de Fora. Legal demais, né? Então onde que nós vamos acessar essa funcionalidade? Você vai vir aqui no menu principal, em Raster, extrair, recortar raster pela camada. Se o seu tiver em inglês, vai ser o tal do Extract by Mask. Ao selecionar essa opção, ele vai abrir para você de novo uma janela para configurar os parâmetros. E aí nós vamos escolher aqui então o raster que será cortado. Então perceba aqui, ó, camada de entrada. É o raster de baixo, é o MDE completo. Qual que vai ser a máscara? A máscara vai ser o shape de Juiz de Fora, é uma imagem vetorial. Então tem que ficar claro o seguinte, quando você está fazendo um Extract by Mask, você está operando o quê? Um raster e um vetorial. O próximo exemplo que eu vou te mostrar de funcionalidade é o clip ou recorte, que aí lá você opera vetorial com vetorial. Então tem que ficar claro para você que nesse momento nós estamos trabalhando com um raster e com um vetor. Por isso, então, aqui nós escolhemos o raster e aqui nós escolhemos o vetor, que é a camada da máscara. Não precisa mudar nenhuma dessas outras opções e é só pressionar executar. Automaticamente, ele vai colocar esse mapa, se tudo der certo, ele já vai colocar aqui dentro dessa frame de camadas. Nesse caso aqui, para eu conseguir visualizar, olha só como é que ficou legal. Eu tive que desabilitar os outros dois mapas, que aí eu consigo mostrar somente o mapa que foi recortado.
olha só, agora eu tenho um MDE, mas ele tem o contorno, ou seja, só ficou a partezinha que tem o perímetro de Juiz de Fora. Essa é uma funcionalidade bem legal e bem útil, principalmente quando você está construindo mapas aí, pessoal. Então pronto, corte feito. E lembrando então que o que foi feito é um raster cortado por um shape. Isso tem que ficar muito claro para vocês não confundirem agora com, por exemplo, a operação de clip ou recorte. A operação de clip, ele recorta um shape com um shape, ou seja, um vetorial com outro vetorial. Então, nesse caso aqui, eu peguei a hidrografia de Minas Gerais e quero, então, sobrepor, fazer um corte dela com o perímetro da cidade de Juiz de Fora. Então, com isso, o que eu vou ter de resultado? Eu vou ter simplesmente os rios de Minas Gerais que passam dentro do perímetro ali de Juiz de Fora. Beleza? Então, essa funcionalidade está aqui, ó, no menu principal, vetor, geoprocessamento, recortar, como eu coloquei para você ver aqui, ó. Chama atenção que, se você entrar aqui na aba de geoprocessamento, tem um monte de outras funcionalidades, ó. Tem diferença, tem dissolver, tem interseção, tem união. Então, basta você olhar aqui, como eu chamo a atenção para você, o íconezinho e você vê o que você melhor se adequa ao que você está querendo, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer o recorte. Pelo desenho, é exatamente isso, ó lá. Você tem a parte de baixo e a parte de cima vai fazer o corte e vai ficar só ela. Beleza? Então abre aqui para você também escolher os parâmetros para executar essa função. Chama atenção também, pessoal, que normalmente todas as funcionalidades têm um helpzinho aqui do lado. Então ele explica, ó, este algoritmo captura uma camada vetorial usando as feições. Então assim, é muito útil isso aqui, principalmente quando a gente está começando e precisa assim ter mais ciência do que está acontecendo. Então a minha dica é, sempre leia essa dica para ver se realmente é a função, é a operação que você está querendo. Então a primeira coisa é colocar aqui a camada que vai sofrer o corte. Quem que vai sofrer o corte, pessoal? Quem vai sofrer o corte é a hidrografia de Minas Gerais, porque eu vou vir com a máscara em cima e vou recortar e ficar somente com a parte dos rios que pertence a Juiz de Fora. Um problema aqui, ó, até coloco de vermelho para você. Você consegue perceber aqui pela imagem que esse colchete aqui não tem sistema de projeção? Tá vazio, quer dizer? Isso significa que ele não foi setado, não foi colocado o sistema de projeção para ele. Enquanto que esse aqui, ó, de Juiz de Fora, nós colocamos o correto lá atrás. Com isso, então, se você tentar executar, você vai até perceber que vai funcionar. Porém, o corte não vai sair legal. Por quê? Você vai estar usando um sistema de coordenada, de projeção A e o outro B. Então, ao invés de estar tudo georreferenciado no mesmo datum, um vai estar um pouco torto, então o seu corte não vai ser efetuado da forma correta. Então, a dica é, sempre volte lá naquela parte de configurações e coloque o correto para essa região. Tá joia, pessoal? Aqui, então, eu coloco a camada que vai sobrepor, que vai efetuar esse corte, que é o perímetro de Juiz de Fora, e aí sim eu posso executar. Pronto, perceba que daquele mapa inicial que tinha toda a hidrografia aqui em cima, ficou somente os rios de Juiz de Fora. E se eu chegar aqui agora e desabilitar essa camada, vai ficar só os rios mesmo, tá? Esse perímetro aqui vai sumir. Outro exemplo aí, ó, esse aqui foi até um clipe que nós fizemos, né? Foi do trabalho de mestrado da minha esposa, que é arquiteta. Então, olha só, nós tínhamos então o shape com o perímetro de Juiz de Fora e nós tínhamos o shape das escolas municipais. Então, nós recortamos o shape de escolas municipais com o shape do perímetro de Juiz de Fora. E aí nós tivemos esse resultado aqui, que fica legal. Aí você vê somente as bolinhas, né? As escolas que pertencem, que estão dentro do limite de Juiz de Fora aí. Outra coisa que nós poderíamos fazer é, quais escolas pertencem ao bairro A aqui, ó? Então perceba que essas operações básicas, pessoal, elas são úteis demais. Por que nós estamos aprendendo a fazer isso aqui? Porque o próximo passo já é calcular a rede de drenagem para a gente pensar nos algoritmos. Então, quando a gente está fazendo um software de sistema de informação geográfica, nós precisamos que o mapa esteja todo ele ajeitadinho, do jeito que o seu algoritmo, na hora de ler, na hora de fazer uma funcionalidade, ele não se perca lá dentro. Então, por isso que eu sempre indico para todo mundo que vai mexer com isso, vai fazer um software que lê sistemas de informação geográficos, que
trabalhe primeiro os seus mapas, trabalhe também até a tabela de atributos, como vocês viram nos vídeos anteriores. Se for preciso, mude o nome das colunas, exatamente porque na hora que você estiver lá dentro da programação, por exemplo, você está usando Java, JavaScript, você vai falar, ó, select from a coluna tal. Se a coluna tem um nome maluco, talvez lá na hora da programação você vai se perder com ele. Então, eu indico sempre isso. Faça o processamento antes, tanto da imagem, quanto do raster, quanto das polylines, ou nesse caso aqui, dos shapefiles, para que na hora de programar se torne uma tarefa muito mais eficiente. Beleza, pessoal? Então vamos lá, próxima operação, calcular a rede de drenagem. Rede de drenagem, como vocês lembram da aula anterior, nós vamos ter então um determinado terreno. Esse terreno, nós temos a matriz digital de elevação dele, e aí a gente pode calcular a direção de fluxo, que por definição eu vou simular uma unidade de água chegando numa célula e vou ver para onde ela vai escoar. Esse escoamento vai ser sempre direcionado para a célula vizinha a ele de menor elevação. Então, nesse caso, se eu estou aqui, ele vai jogar para essa célula aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou construir o Flow Direction, nada mais é do que uma matriz onde cada posição é uma setinha. Como não pode ser setinha, a gente viu que é um número. Como por exemplo aqui, ó, se a setinha está apontando para cá, esse número que vai estar nessa célula é o 2. Então é potência de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, até 128 aí. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o resultado de nós aplicarmos a direção de fluxo em cima do modelo digital de elevação. Antes disso, nós temos que calcular também o fluxo acumulado. O fluxo acumulado uma vez que nós sabemos para onde a água vai escoar, nós podemos calcular quantas unidades de água cada célula recebe. E aí você consegue induzir, simulando ali, onde possivelmente vai estar passando a hidrografia, caso ela exista. Então, onde nós vamos encontrar essa funcionalidade? Nós vamos usar a biblioteca Grass, a funcionalidade TerraFlow. Essa TerraFlow já vai calcular para a gente tanto a direção de fluxo e o fluxo acumulado. Então, eu digito aqui, ó, R. Não precisa nem do R não, tá, gente? Você podia ter colocado aqui direto, ó, TerraFlow, ele já ia filtrar e encontrar aqui para você. Então, eu seleciono a opção TerraFlow e aí vamos lá, vamos preencher aqui os nossos parâmetros. Quem é o meu modelo digital de elevação? É o file de DEM, ou seja, o arquivo digital de elevação preenchido. Escolha a opção Single Flow Direction, que aí ele vai mandar somente a unidade de água para a célula mais baixa. Se você deixar desmarcado, que está falando padrão MFD, é múltiplas direções de fluxo, né? Então significa que vai mandar um pouquinho dessa unidade de água para cada vizinho mais baixo. Mas para efeito de cálculos, nós podemos adotar simplesmente o SFD, que é o mais eficiente aí, tá? Marque a opção de direção de fluxo, ou seja, ele vai calcular para a gente a direção de fluxo e o fluxo acumulado. Os outros, se tiverem marcados, pode desmarcar eles, que aí eles não vão fazer esse processamento em vão, que não vão servir para a gente aqui agora não. E aí você vai e manda executar. Esse processo aqui, pessoal, costuma demorar um pouquinho, tá? Porque ele precisa calcular aí a direção de fluxo, depois fluxo acumulado, mas nada absurdo não. Finalmente, quando terminar, ele vai te dar então um mapa direção de fluxo. Ele simplesmente aqui, ó, ele coloriu cada um daqueles números, 1, 2, 4, 8, 128 de uma determinada cor, por isso que fica esse quadriculado aqui. E aqui é a nossa direção de fluxo. Então ele fez corretamente para a gente, que é o mais importante. Se ele der erro, ele vai te falar, olha, aconteceu erro aqui, não consegui gerar os mapas que você me pediu. Agora, pessoal, vamos até ajeitar na cadeira aqui, né? Nós estamos brincando somente com QGIS. QGIS, você concorda comigo que nós estamos usando uma ferramenta que já está pronta. E nós estamos num curso que nós queremos programar, fazer sistemas. Concorda comigo? Então tá, aonde que eu coloco a minha programação aqui dentro do QGIS? O QGIS vai deixar eu programar dentro dele? E aí eu vou levar isso aqui e vou colocar lá no meu cliente? Não, não é bem assim. Nós vamos então, como eu falei, nós vamos preparar os nossos mapas e levá-los para dentro da programação. O jeito mais fácil que a gente pode levar ele lá para dentro da programação é por meio de arquivo texto. Então a minha ideia, por exemplo, desde a época lá do meu mestrado, quando eu comecei a trabalhar com isso aqui,
lá nos idos de 2010, 2011, o que nós pensamos, né? Eu e meu orientador na ocasião. Olha, nós não podemos levar o QGIS lá para o C++. Nós não podemos trazer o C++ para cá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos exportar esses mapas para arquivo texto, que arquivo texto qualquer linguagem sabe programar, certo? Então, nós vamos pegar cada um desses mapas aqui e converter ele para um texto, que é o famoso ASCII. Tá? Então, nós vamos usar a funcionalidade Alt, né, saída ASCII do nosso QGIS. Então, eu vou vir aqui, pegar essa funcionalidade, abro ela e coloco aqui, ó, eu quero que você exporta para mim o arquivo de acumulação de fluxo. Ou seja, ele vai exportar ele desse mapa aqui, vai virar. Então aqui não precisa mexer em nada. Aqui eu sugiro que você coloque menos 999 ou mais 999, que são para aquelas células que são nulas. Mas lembrando que o fio já vai ter feito o seu papel, vai ter preenchido praticamente todas elas. Se sobrar uma ou outra aí é pouca. Então eu sugiro que você coloque um número absurdo para que ele salte aos olhos na hora que estiver programando. Opa, deu um 999 aqui, ó. Tem um trem errado, é um valor nulo, é um valor errado. Beleza? E aqui você escolhe aonde vai ser salvo esse arquivo. Perceba que ele é um arquivo texto, ó. Ou seja, ele vai ser algo dessa natureza aqui, ó. Cada posição da minha matriz tem um valor daquele valor lá que eu te mostrei, que é de acumulação de fluxo. Aqui no início é meio que um cabeçalho, né? Falando que tem 3.601 linhas, 3.601 colunas, que foi o tamanho daquele mapa inicial que eu cortei lá no SGS. Aqui é simplesmente a latitude e longitude dele aí, caso necessário. Beleza, pessoal? Então, com esse arquivo aqui na mão, aí sim nós podemos fazer o quê? Nadar de braçada, que aí basta a gente usar as funções de leitura da linguagem de programação que você está usando. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui agora, vamos pensar na programação, só para exemplificar, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, em Java. Porque lá atrás, quando a gente usava Android Studio, a gente fazia o quê? Ele permitia, né, e permite ainda, que você trabalhe com Java. Então, nada mais justo que a gente pegar aqui as funçõezinhas mais básicas de leitura de arquivo em Java e mostrar para vocês. Então, se você não lembra, eu te recordo aí que o que a gente faz? Você declara um objeto FileReader, passando o caminho do arquivo do seu computador, e aí você vai criar então agora, instanciar um objeto scanner, em que esse scanner recebe o FileReader, que é o F que eu acabei de criar, que está vinculado a um arquivo dentro de um diretório do seu computador. Então agora nós podemos brincar à vontade de ler esse arquivo aí. Como que a gente faz essa leitura, pessoal? Esse arquivo nada mais é do que nós chamamos de um arquivo CSV, porque ele é uma tabelinha. Dá uma olhada aqui, ó. É um número, depois tem um espaço, depois tem um número, depois tem um espaço e assim por diante. Todo arquivo CSV, ele tem esse padrão, que é o que nós falamos aqui, ó, que ele tem um delimitador no meio. Nesse exemplo que eu estou te mostrando aqui, o delimitador é o ponto e vírgula, que é o mais tradicional de ser usado. Mas poderia ser, como é o nosso caso ali, é um espaço em branco, certo? Então, vamos pegar esse aqui a título de exemplo e pensar como que a gente faz a leitura desse arquivo aqui, ó, como se fosse uma tabelinha mesmo, ou seja, uma matriz. Chama a atenção que você pode até não estar vendo, né? Mas no final da linha, de todas as linhas dos seus arquivos, sempre tem um /n. Então, isso vai servir de trunfo para nós aplicarmos o scanner, que vai ser o delimitador exatamente dele. Então, perceba que, uma vez que nós declaramos o FileReader, instanciamos um objeto do tipo scanner passando esse arquivo. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó, arquivo lido, que é a variável scanner, esse arquivo está delimitado de /n em /n. Mas Rui, você acabou de falar que está delimitado de espaço em espaço? Pois é, mas mesmo assim, cada linha é delimitada por /n. Então vocês vão entender o pulo do gato, que é exatamente o que eu vou te mostrar ali na frente, que é usar a função split, tá? Mas então isso significa que nós vamos ler esse arquivo que tem o fluxo acumulado ou qualquer outra coisa de linha por linha. Ou seja, aqui saiu errado, tá, gente? Ó, ele vai ler o arquivo de delimitador em delimitador. Supondo, então, que nesse caso o delimitador é /n, então ele vai ler de /n até /n. Ou seja, a primeira linha, depois até o outro /n, leu a segunda linha e assim sucessivamente. E como que nós fazemos essa leitura? Essa leitura nada mais é do que isso aqui, pessoal, a linha 6, ela é como se eu tivesse setado esse valor, tá? Eu falei, ó, computador,
eu vou ler de barra N em barra N. Beleza. Como que lê agora é na linha 7. Você chega para o arquivo e fala arquivo lido.next. Ele vai pegar o próximo objeto que tiver lá, que é aquela linha inteira. Next, ele pega a linha inteira, ou seja, de barra N até barra N. Next, ele pega de barra N até barra N. Next, ele pega de barra N até barra N. Entenderam o lance? E assim por diante. Aqui eu só coloquei um laço, aqui eu só coloquei um laço. Enquanto tiver next, ele vai ler e vai printar na tela. Só isso, só para você ver esse funcionamento acontecendo, tá, pessoal? Porque na prática mesmo, o que nós vamos fazer? A cada nova linha que a gente leu, que ele deu um next, ele vai dar um split nela. O que é um split, pessoal? Esse split, para mim, é uma das grandes sacadas do Java, sabe? Principalmente da classe string, porque ele é um método da classe string. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele pega um texto inteirinho e eu falo assim, ó, split para mim. Mas eu tenho que falar para o split que eu quero cortar, né? Que o split é um corte de ponto e vírgula em ponto e vírgula. Nesse caso aí que eu estou te mostrando, que eu vou passar para ele uma expressão regular. Então, quando eu falar texto.split, ele vai criar para mim automaticamente um vetor onde a posição 0 vai vir um macarrão, posição 1, o 1.23 e a posição 2, o 3.45. Essa função ela é fantástica e ela é extremamente eficiente, por isso que eu gosto muito dela. Então, olha só, na programação seria isso aqui, ó. Você tem uma string texto, macarrão, ponto e vírgula, 1.23. Aí eu vou chegar aqui agora e fazer, ó, texto.split de ponto e vírgula em ponto e vírgula. E automaticamente aqui eu já estou criando o meu vetor, né, e preenchendo, ele já vai fazer isso para mim automaticamente. Aí fica fácil, eu posso pegar o vetor índice 0, que é o macarrão, que é o que eu fiz aqui agora. Agora sim, esse programinha aqui ó, tem algum significado, né? Ele leu a próxima linha, deu um split nela, com ponto e vírgula em ponto e vírgula. Criei aqui, tá, pessoal? Só de exemplo, uma classe produto, exatamente porque isso aqui é um produto, né? E aí, ó, vetor índice 0 vai ter escrito o quê? Macarrão, eu vou setar o nome. Vetor índice 1, como é um texto, eu tenho que fazer um parse double para transformar ele para double, né? E seto o custo. Vetor índice 2, que vai ser o preço, parse double também, e seta o preço dele. Beleza, pessoal? Olha que legal esse tal desse split. Se você não conhecia, eu acho que vale a pena conhecer, porque é joia esse cara, viu? A mesma coisa, então, pessoal, nós vamos pegar o nosso mapa de direção de fluxo e jogar na função ASCII, que ele vai me dar também aqui, ó, um arquivo texto com todas as direções de fluxo. Da mesma forma, com o modelo digital de elevação, e aí com esses três caras na mão, por exemplo, foi o que eu fiz aqui dentro do sistema Hydrology Plus, o módulo de autocódigo, beleza? E aí é o que eu quero chegar com vocês agora e falar, olha, nós temos então 3 mapas, e eu preciso solucionar um problema que é colocar um código, uma identidade única para cada um dos rios que existem. Como que eu posso fazer isso? Como que você faria um programa desse do zero? Te pergunto. Aqui nós estamos querendo raciocinar em cima, entendeu, pessoal? Suponha que você nunca tenha visto o que é um SIG na vida, o que é um QGIS. Sério, ia ficar muito difícil você conseguir fazer esse sistema. Você foi contratado para fazer isso e você talvez nem iria conseguir. Não é por incompetência, muitas vezes é porque falta informação. Então, qual que foi a sacada? Beleza, eu não consigo fazer isso do zero. Não é nem minha área de atuação. Eu sou formado em ciência da computação, não em engenharia agrícola. Mas a computação ela está aí para servir todas as ciências. Então a gente tem que se inteirar sobre elas. E foi o que eu fiz na ocasião. Peraí, o que vocês usam aí para trabalhar com os mapas? Beleza, foi exatamente o caminho que eu fiz com vocês nessa aula, entenderam? Eu tive que trilhar esse caminho sozinho, como se diz, dando murro e ponto de faca. Aí eu vi que lá eu consigo manipular o mapa. Beleza, o MDE, eu trato ele lá. Ah, lá eu consigo calcular a direção de fluxo, beleza. Lá eu consigo calcular o fluxo acumulado, melhor ainda. Agora tem um abismo, como que eu trago para cá? Foi o que eu acabei de te mostrar. Foi convertendo ele para arquivo. No dia que eu descobri que tinha conversão de mapa para arquivo, meus problemas, ou melhor, não acabaram, né? Começaram, né? Que aí a gente consegue programar e começa os problemas. Então, aí sim eu pude pensar, então tá, agora eu vou bolar um algoritmo que leia esses arquivos e consiga fazer essa classificação conforme eles estão me pedindo. Entenderam, pessoal? Então, eu vou passar com vocês aqui ó, só em alto nível, tá, gente? Até porque esse aqui é um sistema que eu fiz no meu doutorado e eu não vou colocar aqui também o código todo para vocês. Não, a ideia não é essa, tá? Eu nem vou dar de mão beijada isso também. Mas o algoritmo em alto nível, claro que a gente pode discutir ele aqui, até é bom e salutar que a gente o discuta. Então, antes de eu dar
uma identidade única para cada rio, eu tenho que entender quem é essa bacia de acumulação. E como que eu fiz isso, pessoal? Perceba aqui, ó, que eu fiz uma tabelinha que eu mapeio todos os pontos que são foz. O que é foz do rio? É onde o rio está saindo. É o último ponto dele, vamos dizer assim, onde ele está desaguando, tá? Então, para cada um desses aqui, eu faço esse cálculo que nós vamos pensar junto aqui. Então, ó, eu chego nesse ponto aqui e falo, ó, como que eu descubro qual desse ponto do terreno que faz parte dessa bacia aqui? Eu usei exatamente o princípio, eu pensei exatamente no princípio do fluxo acumulado e da direção de fluxo, ou seja, todas as setinhas que apontam para cá, diretas ou indiretamente, fazem parte disso aqui. Porque você concorda comigo? Pensa aí na geografia que você aprendeu lá na 7ª série. Aqui, ó, essa parte que está de verde aqui, ó. Aqui, provavelmente, aqui é um cume de uma montanha. Por quê? Porque a água ou escoa para o lado de cá ou escoa para o lado de lá. Eu sei que aqui é uma montanha, por quê? Porque daqui para lá já faz parte de outra bacia hidrográfica. Porque senão, essa parte estaria pintada de verde também. Porque vem contribuindo, né? Essa parte do terreno joga nessa, essa joga nessa, essa joga nessa, até chegar lá no amarelinho, lá na ponta lá. Entenderam a lógica? Então, programar é isso. É que é você bolar uma solução para um problema que, se eu pedir para você bolar, talvez você vai bolar uma completamente diferente da minha. E aí é brincar com as estruturas de dados que a gente aprendeu ao longo da graduação. Como, por exemplo, o que eu fiz aqui? Qual foi a minha estratégia para saber quem que joga em quem de forma indireta? Eu montei uma pilha. Eu começo partindo da pilha aqui, que é a minha foz, e empilho os meus 8 vizinhos. Certo? Quem são os 8 vizinhos da foz? São esses caras aqui. Tá. Quais deles jogam água nele? Esse. Beleza. Empilha todos esses vizinhos. Agora eu vou um por um. Pego esse. Quem são os 8 vizinhos desse cara aqui? São esses outros aqui. Quais deles jogam nele? Entenderam? E faço isso de forma recursiva, que foi esse algoritmo que eu cheguei aqui. E é o que eu quero conversar com vocês. Ó. Um algoritmo alto nível. Para definir quais pontos do terreno pertencem a uma determinada foz, eu fiz o seguinte. Aqui tem alto nível, tá, gente? Eu estou chamando aqui de encontra bacia hidrográfica e passo como parâmetro um ponto foz. O retorno eu coloquei string, é só para falar, encontrei, não encontrei, tá? Podia ser true ou false, não importa, nós estamos no alto nível. Aí o que eu pensei? Enquanto tem ponto na pilha, lembra que eu falei que eu começo na foz e empilho os 8 vizinhos dele. Aí replico de novo para cada um deles que estão empilhados. Empilhei esses 8, certo? Então, ó, encontro os 8 vizinhos e empilha eles, certo? Então eu estou aqui, pego os 8 vizinhos dele e coloco numa pilha para mim poder fazer o quê? Ir tirando um por um e analisando. Esse cara aponta para ele? Esse cara aponta para ele? Não. Esse aponta? Ah, beleza. Então guarda ele aí, tá? Ou seja, para cada um dos 8 vizinhos, se vizinho tem direção para a foz, eu marco ele. Se não, eu jogo ele fora, porque ele não pertence a essa foz. Entenderam? E aí, nós vamos tentar abstrair um pouco mais. O que é marcar um ponto? Marcar um ponto pode ser colocar um valor inteiro nele. Por exemplo, esse número aqui, ó, aponta para cá. Então, eu vou colocar o número 30 nele. Porque aí depois eu passo varrendo a minha matriz e falo, todo mundo que tem 30 pertence a esse cara. Eu mudo ela de cor, entendeu? Como eu estou colocando aqui, ó, posteriormente é possível vincular uma cor a esse número inteiro, que é o que eu fiz aqui, ó, exatamente isso. Eu marquei todo mundo que pertence, que atendeu essa condição aqui, com um número, não lembro de cabeça se foi 30, 31, algum número lá que não estava sendo usado. E depois, na hora de renderizar, eu mandei colorir de verde e de amarelo para me saber ali onde estava o finalzinho do rio. Beleza, pessoal? Então, assim, a criatividade aqui é sua. A criatividade aqui é o que te faz profissional na área de TI, certo? Na área de programação, principalmente. Tá? Cada solução ela é única. Nós poderíamos, por exemplo, criar uma nova estrutura de dados para armazenar esses pontos. Eu poderia colocar eles numa árvore binária e depois processá-los de uma forma mais eficiente. Eu poderia colocar numa fila para seguir a ordem de execução que foi tirada da pilha. Então, olha só, tem uma infinidade de coisas e que agora você pode explorar com esses conhecimentos que eu estou te mostrando. Entenderam? Então, resumindo, eu diria que essa aula de hoje, com esses comentários que eu fiz aqui um pouco antes desse algoritmo e agora no algoritmo,
te dão a real dimensão do que é a disciplina Sistema de Informação Geográfica, seja na web, seja no mobile, seja no desktop. Não importa, o importante aqui é você entender como trabalhar com a programação dentro dessa área, certo? Porque senão, não adianta, você pode ser um expert em mobile, tá? Mas você não sabe o que é a cartografia, você não sabe se os programas que usam para manipular mapas te permitem trazer para a área da programação. Senão a gente aprende lá. Não é o foco do nosso curso aqui que você explore todas aquelas ferramentas do ArcGIS, do QGIS. Não é. Mas você tem que saber que ele faz praticamente tudo para preparar o seu mapa para aí sim você entrar em ação. Entenderam? Por isso que eu, de novo, repito, essa aula é uma aula chave. Você tem que conseguir captar isso que nós estamos conversando aqui. Beleza? Então agora é a sua vez. Só para a gente consolidar um pouco esses conhecimentos e você praticar tudo isso. Vamos lá. Você vai fazer então o download do raster da sua cidade, igual nós fizemos lá no site do ISGS. Você vai setar o sistema de coordenadas e de projeção da região que você escolheu. Na sequência, você vai aplicar o fio. Depois você vai fazer um Extract by Mask. Aí você vai falar, professor, mas eu não tenho aqui o mapa da minha cidade. Não, isso aí é facilmente você encontra na internet. Mas vamos supor que você não encontrou da sua cidade, mas encontrou da cidade do vizinho. Então faz então com a cidade do vizinho, beleza? O legal aqui é só para você não ter que fazer também com o Juiz de Fora, entendeu? Para não ser todo mundo fazendo o mesmo exercício. Aí não tem muita graça não, tá? Então aí você vai fazer o Extract by Mask. Depois você vai fazer o clip. Por isso que eu te passei aí, ó, a hidrografia de Minas Gerais. Aí pode ter alguém que mora no outro estado, né? Mas também não é difícil não, tá, gente? É fácil de encontrar hidrografia, shapefile, estado de São Paulo, estado de Espírito Santo. E aí você encontra e faz isso. Se você não encontrou, faz então de uma cidade de Minas Gerais, escolhe uma aí e manda bala, beleza? Obtém então a rede de drenagem, que é a direção de fluxo e fluxo acumulado, e exporte arquivo texto. Então você vai fazer todos esses passos como exercício e me mandar esses resultados aí. Ou se você quiser fazer uma apresentação de um PowerPoint, cada ponto igual eu fiz aqui que você conseguiu fazer, pode ser também, tá valendo. E no final você vai escrever um algoritmo aí em alto nível, tá, gente? Para ensinar, né? Tô preocupado aqui que se a linguagem que você está fazendo é Java, se está certinho, não. Eu quero em alto nível, a solução do problema, tá? Como que nós adaptaríamos o meu programa que eu coloquei para vocês aí, ó, para saber quantos pontos pertencem a essa bacia, quantos não pertencem, coisinha simples, só para você começar a raciocinar aí, tá joia? E com isso no final você já vai falar, poxa, fiz um programa aqui legal, todo ele vinculado ao sistema de informação geográfica. Você pode também pensar assim, vou fazer aqui agora um algoritmo para saber qual é o ponto mais longe da foz, esse seria mais interessante. Esse eu não preciso me entregar não, tá? Mas só como um desafio, perceba que a partir disso vocês podem bolar aplicações. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, para esse exercício, você vai só fazer em alto nível a solução de contar quantos pontos pertencem e quantos pontos não pertencem, tá? Mas esse que eu falei de encontrar o ponto mais longe da foz, esse é um exercício bem legal aí, que vale a pena vocês tentarem. E se alguém quiser, me manda mensagem, a gente discute e avança nisso aí. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima. Obrigado.